Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e hoje a nossa aula tem como tema aí falar sobre geobiodiversidade no Acre, os geoglifos. Só para lembrar vocês, pessoal, essa aula é da primeira série, primeiro bimestre. E aí, vamos lá conhecer os geoglifos? Bom, vejam só. Para falar um pouco dos geoglifos, eu quero começar falando sobre o termo geobiodiversidade, conforme proposto no tema da nossa aula. Então, geobiodiversidade do Acre é marcada pela interação entre os elementos naturais. E quais são esses elementos naturais, pessoal? Relevo, solo, clima, vegetação, hidrografia e até mesmo as ações humanas que vão acabar aí interferindo direta e indiretamente a geobiodiversidade. Bem, quando a gente fala, por exemplo, nessa interação dos aspectos tanto naturais quanto os aspectos humanos, que são chamados de aspectos antropológicos, ambos interferem aí a geobiodiversidade ao longo do tempo. Entre as manifestações mais expressivas dessa relação estão presentes aqui, basicamente, o que vai ser o tema da nossa aula, que são os conhecidos e famosos geoglifos. E aí, vocês conhecem, já ouviram falar, já viram essas formas geométricas que marcam aí muitos locais, principalmente aqui, quando a gente fala da cidade de Rio Branco? Vocês já conheceram? Quero convidar vocês, então, para conhecer um pouco sobre essa geobiodiversidade e também conhecer um pouco dos geoglifos aqui do nosso estado. Bem, os geoglifos, quando a gente fala dos geoglifos acreanos, a gente precisa entender uma coisa. Existem geoglifos em outros países, como é o caso, por exemplo, do Peru. Mas quando a gente fala dos geoglifos aqui no Acre, nós precisamos entender uma coisa, tá? Aqui no Acre, os geoglifos, eles são estruturas escavadas em formatos de círculos, quadrados, retângulos e até mesmo linhas interligadas. Ou seja, se a gente for observar aí o formato dos geoglifos, eles formam principalmente formas geométricas conhecidas, tá? E são distribuídas aí principalmente em áreas de floresta. Isso nós estamos falando de floresta aberta, tá? Como, por exemplo, palmeiras, isso quando a gente fala do leste e também do sudeste aqui do estado do Acre. Elas estão presentes em municípios como Rio Branco, vejam só, Rio Branco, Senador Guiomar, Chapuri, Capixaba e também em Brasileia. Essas formações datam aí entre 500 e até 2.000 anos atrás, ou seja, sendo associadas aos povos que são chamados na história de povos pré-colombianos. E aí, quem são os povos pré-colombianos? Acredito que vocês já ouviram falar sobre esses povos, principalmente nas aulas de história e até mesmo de geografia. Pessoal, os povos pré-colombianos, eles são povos nativos aqui do continente americano, mas eles são nativos e eles existiram antes da chegada dos colonizadores, como Cristóvão Colombo. Por isso que eles são chamados de povos pré-colombianos, porque a existência desses povos, elas se dão justamente antes da chegada dos colonizadores. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no Acre, é importante frisar que houve a presença desses povos. Esses povos desenvolveram aqui toda uma cultura e até mesmo essas formas que são distribuídas aí ao longo desses municípios, que são encontrados hoje em florestas abertas, conforme na imagem. Vamos observar a imagem?
Olha que interessante, pessoal. É uma forma geométrica, conforme vocês vão observar. Só que se você visitar um geoglifo hoje, o que você vai ver? Você vai ver apenas uma escavação. Elas só conseguem ter o formato ideal e só conseguem ser visualizadas de forma bem clara quando elas são vistas do alto, principalmente quando a gente fala de imagens aéreas. Então, se você observar um geoglifo de perto, você vai ver apenas uma vala, você vai ver apenas uma escavação. Mas se você sobrevoar sobre aquela região, aí essa forma geométrica ela vai se apresentar de forma propriamente dita e você vai entender todo esse formato, conforme está aí na imagem. A imagem ela tem uma altura ideal e a partir dessa altura ideal a gente consegue visualizar esse formato. Só que assim, estamos falando, pessoal, de geoglifos e elas são formas como eu posso dizer, elas são formas de um tamanho bem considerado, não são formas pequenas. Então, fica a pergunta, fica a reflexão para você que está assistindo aí, de onde você estiver assistindo. Como que esses povos conseguiam fazer essas formas geométricas? E essas formas, pessoal, elas se apresentam de forma tão perfeita. Olha só, essa forma, ela está muito perfeita. Se a gente for fazer uma forma geométrica hoje no papel, a gente vai ter dificuldade, é lógico. Eu teria dificuldade. Imagina, vamos fazer um quadrado, vamos fazer um retângulo no papel. Para ele sair com esse formato perfeito, nós precisaríamos, por exemplo, de um molde, precisaríamos de uma régua, vamos supor. E aqui essa forma geométrica, ela se apresenta de forma perfeita quando vista do alto. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês: como esses povos conseguiam dar essas formas, conseguiam fazer essas formas tão perfeitas para serem vistas do alto? E qual era a intenção desses povos de fazer essas representações para elas serem vistas do alto? Agora, quero dizer para vocês que existem várias teorias da conspiração. Algumas vocês devem conhecer, mas várias teorias apontam aí o porquê desses povos cavarem essas formas para serem vistas do alto. Algumas das teorias apontam, por exemplo, que era uma forma de se comunicar com os deuses. Então existem várias outras teorias, essa é uma das teorias bastante aceita no mundo científico, no meio científico, aliás, e é bem interessante quando a gente olha essas imagens e a gente realmente se pergunta qual a intenção desses povos em deixar destacado uma forma que fosse vista aí do alto, ok? Bom, eu tenho um videozinho aqui para vocês assistirem, um vídeo bem interessante, aliás. Ele foi feito juntamente com o governo do Acre, a Secretaria de Turismo, e ele vai explicar bastante sobre os geoglifos e inclusive vai apresentar os principais geoglifos encontrados aqui, inclusive na nossa, inclusive aqui no nosso município de Rio Branco e até mesmo na nossa cidade. Tá bom? Então convido vocês a assistirem o vídeo, vai ser bastante esclarecedor e vai ser bem interessante para você que está aí curioso para aprender mais sobre esse tema. Vamos lá então? Vídeo na tela. Meu amigo, são mais de 2.000 anos de história, só que no Acre tem mais de 1.000 geoglifos. Eles falam que servem de oferenda aos deuses, né? Enquanto outros falam que foram seres de outro mundo que fizeram. Vai saber. Só sei que esse assunto tá vindo à tona agora. E a gente não pode ficar para trás de jeito nenhum. Então bora filmar! E aí pessoal, o Vem Pro Acre está de volta e agora com um dos temas mais mitológicos do nosso Acre, os geoglifos. Essas estruturas com desenhos estão espalhadas por toda a região amazônica. E se liga, porque esse assunto intriga pessoas como eu e você. Então bora comigo! Vem pro Acre! Vem pro Acre! Estamos no quilômetro 30 da BR-317, próximo ao centro urbano de Rio Branco. E aqui encontramos o geoglifo Severino Calazans, que é um geoglifo de formato quadrado e é cortado ao meio pela rodovia. E agora vamos conversar um pouco com o proprietário da terra, seu Severino.
para ele explicar melhor sobre esse sítio arqueológico. Eu nasci em 1921. Completei 103 anos, dia 18 de novembro, passado agora. Aí eu moro aqui 32 anos, completo já. No tempo que foi feito isso aí, não é tempo fácil não. A gente fica com aquela dúvida. Será que esse povo habitaram aqui também? Ou será que isso aqui era o cemitério de índio? Muitas são as teorias sobre a construção dos geoglifos, e esse tema vem ganhando repercussão mundial, atraindo diversos estudiosos de vários países com interesse em ouvir histórias como a do seu Edmar, que vive no sítio arqueológico Jacossá. Estamos aqui no sítio arqueológico Jacossá, talvez um dos geoglifos mais conhecidos do Acre. E por isso nós vamos conversar com o seu Edmar, proprietário aqui do local, para a gente saber o que ele tem para nos contar sobre esse sítio arqueológico. Quando eu cheguei, tinha 9 anos de idade, e então foi quando eu broquei e saí mais meu pai para fazer roçado, plantar milho, macaxeira, arroz. Então eu vi essas valas, mas nem eu, nem meu pai tinha nenhum sentido, nós pensávamos que era da obra da natureza. Nós nunca percebemos nem que o barro era tirado de um lado e botado só para um lado, né? Plantamos macaxeira aí por dentro tudo e ficou. Até que o professor Hansen passou de avião aí por cima, né? Porque o geógrafo primeiro descoberto foi esse daqui, por ele, né? Por o professor Hansen, né? Aí daí para frente hoje tem milhares, né? A quantidade de geoglifos descobertos aumenta a cada ano. E o IPHAN vem realizando um trabalho muito importante para o registro desses sítios arqueológicos no Acre. Desde 2018, nós temos o sítio arqueológico chamado Jacossá, que é nesse período aqui, nesse local. Ele foi tombado com o objetivo de preservá-lo. Tombou o Jacossá como forma representativa. Por quê? Porque nós temos mais de 1000 geoglifos já identificados no estado do Acre. Parece que o Acre foi construído em cima do geoglifo, a floresta em cima do geoglifo. E a gente vê um potencial para quem é turista, que quer descobrir ou que queira conhecer a ocupação da Amazônia, é oportunidade agora. O geoglifo que tem uma estrutura no Acre, esse principalmente nosso aqui, do Jacossá, é a estrutura única no mundo. Pesquisadores têm nos falado que a base do geoglifo é a mesma base da pirâmide do Egito. Muitas dúvidas nos acompanham e questionamos como um povo tão antigo construiu uma figura monumental com equipamentos tão simples. Talvez esse seja o motivo de diversos estudiosos e turistas visitarem os geoglifos. Vamos conversar com a Antônia do IPHAN, que ela é especialista no assunto e vai explicar tudo sobre esse geoglifo pra gente. Os geoglifos são sítios arqueológicos que nos impressionam pela sua monumentalidade, sua engenharia, sua sofisticação. Esses sítios, eles datam de mais ou menos do 1º século da era cristã a 200 anos antes da era cristã. Então, eles são bem antigos. Os sítios arqueológicos no estado do Acre, eles são muito visitados, principalmente por turistas estrangeiros. Eles veem isso aqui como essa estrutura monumental e ficam se questionando como é que o povo pôde construir uma estrutura desse tamanho em meio à floresta. Através de toda essa história, o Acre vem se tornando um lugar repleto de mistérios, onde o mundo todo deseja conhecer um pouco mais dessas figuras mitológicas. Além desses geoglifos que visitamos, existem centenas de outros espalhados por todo o estado, cada um com suas particularidades e histórias para serem desvendadas. Vem pro Acre! Bom, pessoal, eu quero fazer um adendo aqui, porque anteriormente eu falei que os geoglifos, eles são encontrados principalmente, né, alguns que apresentaríamos, eles são encontrados, inclusive, esses que foram visitados no vídeo, no município de Rio Branco.
só que eu mencionei a cidade de Rio Branco. Então, eu errei, tá? Eu quero deixar registrado aqui que, na verdade, eles são encontrados no município, mas principalmente na zona rural do município de Rio Branco e não na cidade, como eu falei, ok? Então, foi apenas uma questão aqui, um adendo que eu quero deixar registrado. Bem, agora, ainda falando sobre os geoglifos, temos mais uma forma geométrica registrada aqui na imagem. E olha só, os geoglifos, atualmente, eles fazem parte aí do patrimônio arqueológico e cultural de grande importância para a história da Amazônia, conforme mencionado no vídeo. Pessoas do mundo inteiro têm se interessado por esse tema, têm visitado o Acre, e isso também pode ser um grande fator turístico a ser explorado aqui no nosso estado. Os geoglifos, eles demonstram que as sociedades pré-colombianas planejavam seus assentamentos de forma complexa, possuíam conhecimento das formas geométricas, conforme eu já mencionei, e também tinham ali uma organização social e bem estruturada, desmistificando a ideia de que a floresta amazônica era pouco habitada antes do processo de colonização. Então, os geoglifos, eles são aí um registro da história que aconteceu ao longo aí do processo de ocupação pelos primeiros povos, pelos povos nativos antes da chegada dos colonizadores, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa atividade de hoje. Questão na tela diz o seguinte: observe a imagem abaixo, que mostra grande figura geométrica desenhada no solo do Acre, conhecida como geoglifo. Em seguida, responda a questão. Aqui embaixo nós temos a imagem de uma representação geométrica que seria aí conhecida como geoglifo, que é conhecida como geoglifo, e o comando da questão diz o seguinte: a conservação dos geoglifos é importante porque eles representam, e aí? Alternativa A, eles representam apenas um atrativo turístico? Não, a gente aprendeu ao longo da aula de hoje que eles representam muito mais que um atrativo turístico, logo podemos desconsiderar a alternativa A. E a alternativa B, eles representam o avanço do desmatamento na Amazônia? Não. Segundo a gente estudou, os geoglifos, eles representam muito mais, tá? Podemos desconsiderar. Eles representam o patrimônio histórico e ambiental do Acre? Sim, pessoal. Resposta correta é a letra C, tem tudo a ver com aquilo que a gente discutiu, assistiu no vídeo e viu durante a aula de hoje. Mas vamos ler aqui a alternativa D. Eles representam a degradação do solo pela agricultura moderna? Não. A alternativa E, o desaparecimento da cultura indígena? Não, muito pelo contrário, essa cultura ela está justamente se mostrando a partir de várias questões ambientais e sociais. Então, conforme eu disse, gabarito é a letra C. A conservação dos geoglifos é importante porque eles representam o patrimônio histórico e ambiental do estado do Acre, ok? Então, questão 1 na tela, a resposta correta é a letra C. Vamos então para o resumo da nossa aula, que diz o seguinte: os geoglifos do Acre são expressões da geobiodiversidade amazônica, resultado da interação entre fatores naturais e humanos. Eles evidenciam a ocupação milenar da região e o conhecimento ambiental dos povos indígenas, além de contribuírem para a valorização do patrimônio arqueológico e o desenvolvimento do turismo sustentável. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os geoglifos. Se vocês tiverem interesse nesse tema, vocês podem pesquisar. Existem muitas teorias, existem muitas questões legais que vocês podem estar se aprofundando um pouco mais. Então, quero deixar registrado aqui as nossas referências, se vocês quiserem estar acessando. E, como eu falei, se aprofundar mais sobre esse tema. Espero que vocês tenham, então, participado, gostado da aula e aguardo vocês na próxima. Até mais!